Oi, gente, estou aqui para contar para vocês porque passei alguns dias ausente, porque eu precisei passar algum tempo deitada, porque eu me afastei um pouco das redes sociais por uns dias e hoje eu vou contar tudo para vocês. O motivo da gente ter se afastado por um tempo é porque eu estava fazendo um tratamento chamado fertilização in vitro. E por que a gente escolheu fertilização in vitro? Eu, desde muito nova, tentava engravidar e não conseguia, eu sentia muita dor. E aí eu suspeitava que eu tinha endometriose. E aí eu procurei um médico e constatamos que eu realmente tinha endometriose. E aí, em 2018, procurei o Dr. Evangelista, que ele é especialista em reprodução humana. E aí começamos a investigar as possíveis causas da gente não conseguir uma gestação natural com tanta facilidade. E aí ele passou alguns exames, passou um exame chamado histerosalpingografia, que foi um exame assim aterrorizante, uma dor gigantesca. Na clínica que eu fiz, eles não fazem com sedação. E eu não sabia que existiam outras clínicas que faziam, então eu sofri muito, foi muita dor mesmo. E aí passou também outros exames e foi constatado que a minha endometriose não estava atrapalhando o meu sistema reprodutor. E aí foi onde ele indicou para o Thales procurar um médico, especializado para investigar se poderia ser algum problema de saúde com o Thales que tivesse levando a gente a não conseguir uma gestação natural. E aí a gente foi ao urologista, o Dr. Eduardo, lá em Fortaleza, e aí ele passou alguns exames investigando, descobrimos que o Thales tem varicocele e oligospermia. A varicocele do Thales é possível de cirurgia, só que a porcentagem que iria melhorar com a cirurgia ainda não ficaria com uma qualidade tão boa, ainda seria uma taxa muito pequena. Então o doutor passou alguns medicamentos para o Thales começar a tomar para melhorar a quantidade do esperma e a qualidade também. O doutor Evangelista achava a gente muito novo, então preferia que a gente não optasse logo pela fertilização in vitro, a gente tentasse um pouco mais. Só que como os espermas do Thales não estavam com qualidade tão boa, então já foi indicado para ele congelar logo, porque ninguém sabia se com o tempo ia melhorar, se ia piorar. E aí o Thales já congelou e continuamos tentando. Eu passei um tempo utilizando aqueles testes de ovulação, só que era assim uma coisa muito mecânica, tipo assim, é hoje, vem agora. E aí não conseguimos, passamos ainda um bom tempo tentando, não conseguimos. Quando o Thales descobriu que ele tinha esses dois problemas, ele ficou assim muito triste. E aí a gente saiu da clínica. Nesse dia eu perguntei, doutor, mais me diga em médio quanto é o tratamento e tal. Aí ele me falou, aí o Thales, olha, esqueça esse negócio de fazer tratamento, porque a gente não tem dinheiro, nós não vamos fazer isso tão cedo, esqueça isso. A Paguei disse, não vai esquecer, um dia a gente consegue, nem que seja de moedinha em moedinha, mas a gente vai conseguir. Aí passou, eu tentei focar em outras coisas, tentei não me cobrar tanto e passamos. Como nada na vida da gente acontece por acaso, Deus sempre providencia tudo. Em 2020 tivemos a oportunidade de darmos início ao nosso tratamento. E aí a gente deu início, fomos para consulta e o doutor passou vários exames para mim, hormonais, e depois dos exames passou alguns medicamentos. Eu passei a tomar umas injeções na barriga, porque eu iria fazer a punção, que é a retirada dos óvulos para fecundar com o esperma do Thales, E aí eu passei um tempo tomando essas injeções, a minha barriga ficava inchada, eu tinha que ir com frequência para Fortaleza para fazer ultrassom, para ver qual era o período certo, que os óvulos estavam maduros. Eu fiquei tomando essas injeções, quando deu o período certo a gente foi para Fortaleza e aí fui realizar a punção. No dia de realizar a punção eu tava muito nervosa, com muito medo, porque eu nunca tinha sido sedada, E aí, quando eu entrei lá na sala, tava lá os médicos, as enfermeiras, e eu me tremia toda. Mas quando a sedação foi entrando, aí a gente já vai dormindo. Aí não senti dor, não senti nada. Quando eu acordei, eu já tava em outra sala.
O doutor só disse que eu, sedada, ficava falando que queria comer, que queria ir com rodízio. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. E realmente fazia era disso que eu dizia pro Thales: amor, quando a gente for pra Fortaleza, a gente vai pra um rodízio, a gente vai pra um rodízio. E aí, depois da punção, eu fui pra casa e a minha barriga ainda continuou inchando. Era como se meus ovários ainda estivessem trabalhando com os efeitos das medicações. E aí o doutor passou uma medicação na barriga também, injeção, pra poder normalizar. E aí voltou ao normal. E logo veio a pandemia e a gente teve que dar uma pausa no nosso tratamento, uma pausa sem previsão de quando a gente retomaria. Então, 2020, assim, foi um ano um pouco difícil, mas foi um ano maravilhoso para nós, um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, né? A nossa maior vitória foi o Santiago. O Santiago chegou na nossa vida no ano de 2020 e assim mudou a nossa vida completamente. Deus tem um plano para tudo. E aí, e com isso não foi diferente. A gente ficou assim, muito feliz com a chegada de Santiago. Ele mudou nossa vida completamente. E assim, hoje eu posso dizer que ser mãe é muito maravilhoso, é muito gratificante. É muito mais do que o que eu pensava. Ser mãe de Santiago só me deu vontade de ser mãe ainda mais, de ter mais filhos, de construir uma família ainda muito maior. E em 2021 tivemos a oportunidade de retomar o nosso tratamento. Como já tínhamos os embriões congelados, essa fase agora era a fase da transferência, que foi a partir daí onde vocês me acompanharam, onde vocês já me conheciam, né? Nessa parte do tratamento, a primeira parte ninguém sabia de nada. A gente foi para a primeira consulta de 2021, o doutor passou vários exames de sangue. Depois dos exames de sangue, que são os exames hormonais, ele passou algumas medicações. Eu tomava hormônio 3 vezes ao dia. Era hormônio via oral, aplicava hormônio vaginal e passava um gel, que também é um hormônio, na barriga 2 vezes ao dia. E esses hormônios me deixaram assim bem sensível, um pouco estressada, um misto de coisas. E a questão também de eu não publicar, de eu não compartilhar isso com vocês, estava me causando assim um pouco de pressão. E aí acaba causando um pouco mais de estresse, né? Essa fase do tratamento é uma fase bem delicada. É muito importante que as pessoas que convivem com a gente tenham paciência, porque a gente fica mais sensível, a gente fica mais delicada. E assim, eu não podia fazer exercício físico, não podia fazer tanto esforço. E isso acabava me deixando um pouco mais tensa, porque o exercício físico faz muito bem, né? Alivia muito o estresse, esse tipo de coisa. E eu não poder fazer exercício físico, eu já tenho tanto costume de fazer, foi assim um pouco também estressante. Então eu ficava indo para Fortaleza semanalmente para fazer ultrassom, para ver como é que tava, o endométrio e o doutor saber qual era a fase certa, né, da janela de implantação, qual era a melhor fase. E aí foi marcado o dia da transferência. E a gente foi para Fortaleza. Nesse dia eu tava muito calmo, muito tranquilo, muito confiante. Mas assim, desde o início do tratamento, eu entendo os riscos. O doutor, ele deixa tudo muito claro, ele explica tudo pra gente, que tem algumas pessoas não conseguem. Eu conheço muitas pessoas que não conseguiram dar a primeira vez. Então, assim, eu sempre pensei muito nisso, que comigo também poderia ser assim, né? Então eu tava muito calma, confiante, mas sabendo que poderia vir um sim ou um não. Antes de acontecer a transferência, o doutor chama a gente numa salinha e mostra o vídeo, né, do nosso bebê sendo formado. Mostra foto, mostra tudo. E assim é muito legal, porque a gente vê desde o início, né, como é que eles estão sendo formados, vê tudo. É muito legal mesmo. E aí a preparação para esse procedimento é bem simples, a gente não é sedada, só precisa estar com a bexiga bem cheia para fazer a transferência. Dá-se um pouquinho de gastura, mas a sensação é como se fosse uma ultrassom transvaginal. E é legal porque a gente vê tudo, você tá ali, você acompanha tudo, fica vendo a imagem no ultrassom, a gente vê os embriões. Eu transferi 2 embriões nesse dia. E após a transferência, eu me emocionei, que Thales estava lá comigo, sempre acompanhando tudo. Quando o doutor veio falar comigo, eu me emocionei. Vou colocar aqui a foto da transferência para vocês verem, do dia da transferência.
Depois da transferência, a gente é liberado para casa. Só não pode, continua como se fosse com o mesmo repouso. Não pode fazer esforço físico, não pode fazer exercício, não pode ter relação sexual. As mesmas coisas de antes da transferência, né? Os mesmos regimes. E aí eu também estava fazendo uma dieta bem rígida. Deixei de comer várias coisas para facilitar na implantação dos embriões. Sentia um pouquinho de cólica, mas assim eram cólicas leves. Sempre tomando remédio para cólica, né? E tomando a medicação hormonal. E assim, até o dia da gente fazer o exame do beta-HCG, são 12 dias de espera. E são 12 dias difíceis por conta da ansiedade. A gente vai pra internet, a gente pesquisa, a gente pensa, será que eu tô sentindo alguma coisa? Será que isso que eu tô sentindo é sinal que tá dando certo? Será? Tudo, a gente pensa mil e uma coisa. E também a questão da gente passar muito tempo, um tempo ocioso, né? Por conta da espera. Aí acaba deixando a gente ainda mais pressionado em estar procurando sintomas. Apesar de que cada organismo reage de uma forma diferente. Tem mulher que tem sintomas e dá negativo, tem mulher que não sente nada e dá positivo, então é muito relativo. E aí nos primeiros dias eu só sentia cólica mesmo, não sentia assim nada. Aí no 7º dia me deu assim um sono louco. Eu comecei a sentir sono a mais ou menos meio-dia, que eu senti um sono. Era um sono assim que eu tinha que me deitar, porque senão eu caía onde eu estivesse. Gente, hoje eu tô no meu 8º dia. Eu tô morrendo de sono. Muito ansiosa. E eu vou dormir. E eu também fiquei um pouco sensível, assim, emotiva. Com muita facilidade de chorar. Eu já choro com facilidade, né? E aí fiquei ainda mais, fiquei com as mamas assim bem grandes, bem inchadas, né? Acredito também por conta dos hormônios. Os hormônios também causam isso, então acaba confundindo um pouco os sintomas. Em relação à sensibilidade, é até engraçado. A gente foi no supermercado e aí a gente chegou lá bem cedo, antes até dos funcionários do mercantil chegarem. E a gente lá na fila esperando, chegando assim, muita gente. Aí eu comecei a chorar, eu tô emocionada, meu Deus, é tanto emprego, né, tantas famílias, ajuda tantas famílias, e tipo assim, é coisas que geralmente eu penso, mas que eu não choraria vendo aquilo, né, engraçado. E aí eu tomava injeção, além da medicação hormonal, eu também tava tomando injeções diariamente. Vou colocar aqui um vídeo pra vocês verem. E quando foi no meu 9º dia, eu acordei me sentindo grávida. Não sei explicar qual era a sensação assim, mas eu sentia como se eu estivesse grávida. Quando eu fui levantar, eu senti um pouco de tontura. E aí eu me sentia grávida, não sei como, mas eu sentia que eu tava grávida nesse dia. Era uma sensação assim boa, mas ao mesmo tempo de medo. Medo de, será que eu tô ficando doida? Mas era uma sensação boa. E nesse mesmo dia saiu assim, muito pequeno, muito pouco, como se fosse uma clara de ovo bem pequenininha, só que marrom. Aí eu associei a anidação, né? Pode ser que nesse dia tenha ocorrido a anidação. Oi, gente. Hoje é o 9º dia após a transferência. Hoje o dia foi bem diferente. Eu acordei me sentindo grávida, sentindo tontura, bem confiante. E aí no decorrer do dia eu senti cólica um pouco forte, já fiquei com muito medo. Saiu assim uma coisinha marrom na minha calcinha, eu fiquei com medo, pode ser a anidação. Mas logo depois disso eu fiquei sentindo cólica, como se eu fosse menstruar. E aí eu tô muito nervosa, sem saber se sim, sem saber se não. E amanhã é o meu exame. E é isso.
muito tenso. E aí, depois foi o dia do beta. No dia do beta eu quase não durmo, fiquei assim muito ansiosa mesmo. Pensando, meu Deus, é amanhã, como é que vai ser? Se der positivo, o que eu vou fazer? Se der negativo, o que eu vou fazer? E aí, a gente foi fazer o exame. Bom dia, gente. Hoje é o meu 10º dia. Eu quase não dormi à noite. Foi uma noite assim, que eu acordava toda hora, pensando e rezava. E não conseguia dormir. Acordei muito cedo. E já estou aqui indo pro laboratório para fazer o exame. Na realidade, o dia do exame certo era amanhã. Só que amanhã, se eu fizer amanhã, eu só recebo segunda e eu já esperei demais. Então eu vou fazer logo hoje. Quando eu recebi o exame, foi positivo. Fiquei muito feliz. O meu HCG deu muito alto. Quando eu mandei pro médico, ele disse: Gabi, é quase certeza ser gêmeos. A gente só tem que confirmar na ultrassom. E aí eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com muito medo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de 3 bebês, né? Porque o Sam é um bebê. E aí mais 2 bebês, Jesus. Mas se for da tua vontade, pode mandar, que eu tô pronta. E aí eu fiz uma surpresa para algumas pessoas. Fiz uma foto do Santiago com porta-retrato. Dizendo, fui promovida a irmão mais velho. E aí, pra minha mãe e pro meu pai, como eles já sabiam, né, que eu tinha feito a transferência, porque eu tava na casa deles, não foi assim tanta surpresa, porque eles já estavam esperando. Mas pra algumas pessoas foi muita surpresa. Eu vou colocar aqui alguns vídeos pra vocês verem como foi legal. Fui promovido a irmão mais velho. Agora pode jogar a bola também, Santiago. Pode! Eu tô grávida. Eu não sabia, Besta. Agora, Maria. Como é que sabia, seu louco? Eu supositei. Tá apenas o supositório, Para né? aí! E a segunda surpresa? É gêmeos. Puta que pariu! Pode falar de vocês. Não escutou as minhas pressas. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo depois do beta, tá? Tchau!